Um cântico infantil conseguiria, de certo, sensibilizá-lo. Tassiano provavelmente se inclinaria a estudar as lições de Jesus, se os meninos lhe alcançassem as cordas da alma. Depois da reflexão de segundos, dirigiu-se ao convalescente, de olhos iluminados por secreta esperança, e indagou como receberia ele a saudação dos pequeninos de que se erigira guardião. O pupilo de Vetúrio não regateou, elogiou a ideia. Sentir-se-ia muito feliz com a homenagem, declarou. Sempre admitira que o futuro pertence à criança. A civilização romana, a seu ver, não podia descurar-se da preparação infantil. No dia previamente marcado, o próprio Tassiano, com auxílio de Alésio e da mulher, organizou, na encantadora Praça das Rosas Rubras, deliciosa criação de Corvino, o ambiente festivo da recepção. Cestos de frutos e cântaros com abundante provisão de suco de uvas foram artisticamente espalhados entre os bancos de mármore. O corpo musical da herdade, constituído por escravos jovens, foi trazido à reunião. Garbosos moços empunhando liras e alaúdes, tambores e cístaros improvisaram melodias alegres. Dividia-se a fazenda em duas correntes partidárias, as dos servidores cristãos, inflamados de júbilo e esperança, dirigidos pelo otimismo de Pontimiana, e a dos cooperadores, devotos dos deuses olímpicos, capitaneados por Alésio, que não enxergava o acontecimento com os bons olhos. De um lado, surgiam preces e sorrisos de fraternidades, mas de outro apareciam impropérios e rostos sombrios. Com a sabedoria do apóstolo e com a ingenuidade da criança, o irmão Corvino preparou o recinto perfumado, conduzindo 3 dezenas de petizes em singela apresentação. Orientados pelo mentor, chegaram cantando um hino simples que exprimia carinhoso voto de paz. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. As vozes humildes assemelhavam-se a um coro de anjos que o bosque recebesse pelas asas do vento. Tassiano acolheu, bondoso, a colmeia infantil. 2 bailarinos executavam números cômicos, enquanto a petizada se ria feliz. Alguns jogos inocentes foram postos em prática. 6 meninos recitaram poesias de nobre delicadeza, por meio de monólogos e diálogos que encantaram a assembleia, da qual constavam muitas dezenas de escravos em trajes festivos. Em certo momento, Tassiano tomou a palavra, referindo-se aos ideais da pátria e da raça no engrandecimento da humanidade. Logo após, a merenda farta espalhou o contentamento culminante. O prestimoso jardineiro, que se fizera afortunado credor de tantas atenções, trouxe um jovem patrício, o menor da turma. Era Silvano, o menor de 5 anos apenas, filho de um legionário que morrera no ponto. A desditosa viúva, atacada pela peste, confiara-lhe o garoto, semanas antes. Tassiano abraçou-o com sincera ternura,
dirigindo-lhe a palavra carinhosamente. O irmão Corvino declarou que lhe cabia providenciar o regresso das crianças e por isso designava Silvano para dizer uma prece pela felicidade do anfitrião. O pequeno submisso, trocando jubiloso olhar com o orientador, procurou o centro da praça. O momento era de extrema expectativa. Todos os circunstantes entreolharam-se, aflitos. O pupilo de Vetúrio acompanhava a cena, sorridente, certo de que seria lembrado numa oração comum às divindades. O pequeno, de cabeça erguida ao céu, como um soldadinho triunfante, começou a falar, comovidamente. Jesus, nosso divino mestre, ajuda-nos. Nesse instante, porém, súbita palidez cobriu a face do moço patrício. A fisionomia, dantes calma e educada, tornou-se-lhe irreconhecível. Feroz expressão eclipsou-lhe a alegria. Repentinamente convertido numa fera humana, rugindo cólera, clamou terrível. Abaixo os nazarenos! Abaixo os nazarenos! Maldito Corvino! Maldito Corvino! Que desgraça! Quem se atreveu a introduzir cristãos em minha casa? Farei justiça, acabarei com esta praga. Penosa surpresa dominou o recinto. O paternal benfeitor aproximou-se dele e implorou: piedade, piedade! Tassiano, contudo, não viu as lágrimas que fulguravam nos olhos dele. Recuando, desesperado, respondeu em voz seca: piedade? Reparem o velho refrão dos imundos galileus. E, agitando o bastão de ponta metálica, rugia estentórico: fora daqui, gênios infernais, víboras do monturo, filhos das trevas, para fora daqui! O jovem parecia possesso de demônios do crime, tal a máscara de indignação e perversidade que lhe surgira no rosto. Os pequerruchos tremiam imóveis. Entre eles e o filho encolerizado, o coração de Varro não sabia o que fazer. Muitos servidores do grupo de Alésio passaram a gargalhar ruidosamente. Tassiano relançou os olhos na assembleia e bradou para o capataz, que conhecia-o como o mais ferrenho inimigos dos cristãos: Epípodo, traze o cão selvagem, expulsaremos a canalha, aniquilaremos os embusteiros. O escravo não hesitou, atendeu presto e, em poucos instantes, aproximava-se um cão enorme, a ladrar e a rosnar com fúria. Os meninos debadaram aos gritos, dilacerando-se muitos deles na ramaria espinhosa das roseiras em flor. O irmão Corvino, atônito, procurava acalmar os ânimos. Entretanto, a fera alcançou o caçula, abocanhando-lhe o corpo tenro.
Aos gemidos de Silvano, a esposa de Alésio avançou corajosa e arrebatou a criança, contendo energicamente os movimentos do furioso mastim, que obedeceu em ganidos estridentes. Apressou-se Varro a recolher o pequeno ferido, que chorava a esvair-se em sangue. Aflito, tentava aliviá-lo, enquanto Tassiano, desvairado, se dirigia ao interior doméstico, repetindo: todos pagarão! Todos pagarão! Rufo, velho escravo da quinta, abeirou-se do presbítero, oferecendo-lhe os préstimos. O religioso aceitou-lhe a cooperação, rogando-lhe conduzisse os meninos ao lar, de modo a ocupar-se de Silvano, como se fazia mister. Dispôs-se ao regresso, conchegando a inocente vítima de encontro ao peito. Caminhava lentamente no trecho isolado que ligava a residência de Vetúria à cidade, absorto em escuros pressentimentos. O menino de tórax aberto confrangia-lhe a alma. Em dado momento, parou de gritar, embora a hemorragia prosseguisse abundante. O irmão Corvino percebeu-lhe a queda de forças e buscou repousar sob o vestusto carvalho, a fim de ouvi-lo. O pequerrucho fitou nele, os olhos embaecidos pela agonia. Varro, em planto, inclinou-se paternalmente e perguntou com carinho: está recordando Jesus, meu filho? Estou sim, senhor, respondeu em voz débil. Todavia, revelando-se muito distante das questões transcendentes da fé, flor humana sequiosa de ternura, exclamou para o benfeitor: papai, abraça-me, tenho frio. Quinto Varro compreendeu. Estreitou contra o coração, como se desejasse aquecê-lo com o calor da própria alma. Tudo em vão. Silvano estava morto. O doloroso acontecimento traçava sombrios horizontes ao futuro da igreja. Abatido e desencantado, o presbítero perguntava a si mesmo se não fora precipitado na visita. Entretanto, refletia: seria leviandade oferecer a alguém o que possuía de melhor com pureza de sentimento? Guardava nos pequenos aprendizes do Evangelho a coroa do seu trabalho. Poderia ser acusado pela circunstância de tudo fazer por despertar um filho para a verdade? Como entender-se com Tassiano, sem tanger-lhe as fibras mais íntimas? Restabelecido no equilíbrio físico, o jovem seria convocado à vida social intensa. Conhecer-lhe-ia o ministério. Seria constrangido a decidir. Não seria, pois, aconselhável informá-lo indiretamente quanto às suas atividades cristãs? E que melhor maneira de fazê-lo, além daquela de apresentar-lhe os seus princípios em uma demonstração prática de trabalho? Se o filho não conseguisse ouvir qualquer referência à Boa Nova pelos lábios de uma criança em prece, como suportaria qualquer alusão a Jesus em discussões estéreis? Não podia ele, Varro, hesitar entre qualquer sentimento pessoal e o Evangelho. Seus deveres para com a humanidade superavam-lhe as ligações consanguíneas. Embora reconhecesse semelhante verdade, entendia lícito operar de qualquer modo em favor do filho querido.
Tassiano, porém, mostrara-se impermeável e rígido. Parecia muito distante de qualquer acesso à própria justiça. Petrificara-se-lhe a mente no orgulho racial e na falsa cultura, pela explosão de cólera a que se atirara ao ouvir a simples enunciação do nome do Cristo, denunciara o antagonismo talvez irremediável que os separava. Profundamente consternado, entregou-se ao refúgio da oração. Na comunidade evangélica, ninguém comentou desfavoravelmente os tristes sucessos que redundaram na morte da criança. O irmão Corvino era demasiadamente respeitado para provocar qualquer crítica desairosa à sua conduta. Nos ajuntamentos da cidade, contudo, o assunto crescia esfervilhante. As correntes de opiniões nascidas em casa de Vetúrio distendia-se agora por todos os lugares. Para a maioria dos espectadores, Tassiano era apresentado na condição de um herói, empunhando o gládio vingador das divindades olímpicas. Mas para o grupo simpatizante do cristianismo surgia um símbolo terrível de novas perseguições. Os cristãos comumente eram acusados de encantamentos vergonhosos e detestáveis e de práticas de bruxarias, das quais o infanticídio fazia parte. E por isso não faltou quem visse na morte de Silvano alguma coisa relacionada com feitiçaria e operações mágicas. Quadros terríveis foram pintados pela imaginação do populacho exaltado, e a viúva Mércia, mãe do menino morto, foi convocada à acusação. Nessa atmosfera asfixiante, o filho de Cíntia começou a receber a visita de romanos destacados que lhe felicitavam o espírito reacionário e vigilante. Revigorado por semelhantes aplausos, sentia-se o rapaz habilitado para a atuação de maior vulto. O velho questor Quirino Eutásio, velho patrício, aposentado das lides políticas mais influentes, junto à propetúria da Gália Lugudunense, veio ter com ele para saudações em estilo pomposo. Dentre os assuntos tratados, não podia faltar o tema preferido. Acredito que a mocidade romana não poderia enviar-nos à província mais digno embaixador. Encareceu o cortesão, com o calculado timbre de voz das pessoas entregues à bajolice. A deplorável doutrina dos judeus proscritos insinua-se assustadoramente, ameaçando-nos as tradições. Esta cidade vive cheia de anacoretas da Ásia, de profetas vagabundo, de pregadores e fantasmas. Domiciliado aqui, desde os bons tempos de nosso magnânimo imperador Sétimo Severo, que os deuses conservem sua glória divina, posso afirmar a minha convicção de que o movimento não passa de loucura coletiva, capaz de arrastar-nos à perdição. Sim, sem dúvida, observou o jovem satisfeito. Compete-nos recuperar o culto da pátria. Ao nosso ver, grande conjuração de energia se faz indispensável, a fim de extinguirmos a quadrilha maléfica. Não compreendo em que poderia repousar a grandeza de uma doutrina, cujos prosélitos se mostram honrados, com o cutelo na cerviz.
Em Roma, tive conhecimento de muitos processos alusivos às repressões e espantei-me com o teor das respostas dessa gente infeliz. Repudio os deuses com uma disfarçatez de assombrar. Creio que as autoridades deviam promover um expurgo social em grande estilo. O interlocutor, com o riso irônico de velho fauno, admiravelmente apresentado, acentuou malicioso. Em razão disso, rejubilamo-nos com a sua presença. Se a juventude patrícia não formular uma reação à altura de nossas necessidades, rumaremos para a decadência. A sua coragem na expulsão desse renitente corvino é um desafogo para nós. Recebi a notícia com justo regalo. Estou convencido de que a nossa fé se sente agora menos ofendida. Não vemos com bons olhos esse homem estranho, cuja procedência é ignorada de todos. Para mim, não passa de um aventureiro ou de um louco a perturbar-nos o caminho. O enteado de Vetúlio, mordiscando-se de curiosidade, indagou com interesse. Não se sabe assim quem é ele? Por que mistérios guarda consigo tamanha cultura a estagnar-se em serviços de jardinagem?